ia completar a mensagem que nós iniciamos no outro culto, nós vamos deixar para outro dia. Vamos entrar em Mateus capítulo 1, no versículo 15, que Deus tem algo para a gente aí. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15, diz assim: E Eliúde gerou a Eleazar, e a Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, o anjo de Deus veio ter com ela, e ela estava prometida a José, desposada, prometida. Na época tinha muito isso, até alguma cidadezinha do interior, bem na roça aí, ainda tem esse caso. Minha filha vai casar com você. Não, mas não, minha filha é uma moça direita, e é moça, minha filha assim, e ela vai casar com você. E o José era homem justo, era um rapaz direito, e a Maria também era. Então, duas pessoas direitas, o José e a Maria. A Maria foi prometida ao José, desposada, prometida, separada, guardada para ele. Olha, estou com uma moça aí, uma moça direita, uma moça honesta, e essa moça eu vou cuidá-la para você. E o José, todo feliz, disse: vou casar com uma boa moça. E ficou naquela ali, esperando o dia, esperando a hora. Um belo dia, Deus se manifesta. A vontade de Deus é muito forte, muito grande. Deus tem um grande plano através da vida da Maria. Ela é uma mulher boa, direita, uma mulher honesta, uma mulher justa, e vai dar uma boa esposa. E Deus realiza o plano dele através da Maria. O José dá uma olhadinha para ela e diz: essa mulher está grávida. Eu não deitei com ela, então ela me traiu. Mas eu gosto tanto dela, mas tanto dela e da família dela, eu vou tirar o meu time de campo. O José estava fazendo ali a maior maldade da vida. Todo homem, diz a Bíblia aqui, que ele era justo, e filho de Davi, descendência boa. Em vez do José procurar saber primeiro, que é o que muita gente não faz, procurar saber primeiro, toma uma decisão. Hoje em dia muitos têm feito isso. Toma uma decisão que é errada, de abandonar e dar as costas.
não quis nem saber se era plano de Deus. Ô Maria, vem cá, você me traiu? Não, ele não procurou saber. Com os pais dela, olha, eu acreditei tanto em vocês, o que foi que aconteceu aqui? O que foi? A sua filha está grávida. Vocês não falaram para mim que ela é uma moça direita e honesta? Não perguntou os pais dela e não perguntou ela. O que fez José? No seu pensar, disse: vou abandoná-la, e sem alarmar, porque essa mulher, coitada, vai ser apedrejada, vai sofrer, vai morrer, ninguém vai querer ela, vai comer o pão que o diabo está amassando. E quis abandoná-la. Muitos de nós estamos agindo como José, sem querer primeiro ver se o que está acontecendo é plano de Deus, se tem a mão de Deus ou não. Estamos dando as costas para o plano divino, a obra do Senhor. É uma grande maldade nossa. Nós vamos ver aqui. Deus, ele tem a sua maneira, o seu jeito de trabalhar. Eu fiquei pensando hoje o dia inteiro, por que é que às vezes as coisas não nos acontecem? O nosso Deus, irmãos, ele diz na sua palavra, que dele ninguém zomba. Ninguém zomba. Ninguém mesmo. A nossa mente é uma mente muito fraca, a gente esquece muito rápido das coisas. O diabo é sujo, o diabo ele é bom. E nesse meu pensamento eu fiquei assim, pensando, e me veio à cabeça aquilo que eu já preguei aqui outras vezes. O que o diabo quer que você peque, mas peque bem feito e contra Deus, porque o pecado é contra o Senhor. E o diabo é tão sujo que ele vai fazer você esquecer aquele pecado. Por quê? Porque esquecendo você não se arrepende. O que o diabo quer é que você se levante contra Deus, vá contra os princípios do Senhor, não cumprindo, e que você venha se esquecer. Essa semana mesmo eu preguei aqui. O diabo quer, na verdade, que você cometa os menores pecados, não são os maiores. Porque os maiores é fácil de se resolver. Os menores você não vai lembrar. E o acúmulo de pecadinhos vai se tornar um grande pecado. E quando ele é pequenininho, é pior ainda para se lembrar. E não se lembrando, não há perdão. Você não vai pedir. E você fica preso naquilo. Aí já era. E você vai ficar lutando, e vai dizer: meu pai, por que eu não fui abençoado? Por quê? Por que não me aconteceu? Por que eu não entendo? Eu estou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, mas não sei por que a minha vida deu essa reviravolta. Não lembra? Você não se lembra? Não, eu não me lembro. Faz força aí agora aí. Não me lembro. O José ia fazer aqui uma grande besteira, que para ele não era nada. Ele ia abandonar a mulher que estava vivendo o plano de Deus. Mas ele não teve olhos, nem alma, e nem coração, espírito, para entender o plano do Senhor. E olha que diz a Bíblia que ele era um homem justo. Agora há de vir aqui, que tipo de justiça era essa? Ele vinha de uma boa linhagem, é filho de Davi. Por isso Jesus Cristo é conhecido como filho de Davi. Mas ele ia fazer a loucura, como nós fazemos hoje. Tomamos decisões e na calada da noite, deixamos as coisas, as obras de Deus de lado, porque o que estava no ventre da Maria, o que estava no ventre dela, era a salvação. Era o Filho de Deus, mas ela não quis saber.
O que está ali, lá e acolá, é a obra de Deus, é o plano do Senhor. E você, por não ser tão de Deus, ou de Deus, não tem olhos para tal coisa, você vira as costas. E é tudo que o diabo quer. Porque se a mulher, se a Maria aqui, no modo de falar, se ela não tiver o apoio, ela ia ter o apoio de qualquer jeito. Mas para você entender, se ela não tivesse o apoio, a obra de Deus não daria continuidade. Trazendo para nós, porque Deus ia fazer qualquer coisa. Se você não fizer o que tem que ser feito em Cristo, Deus não manifestará a glória dele amanhã em você. Você anda dando as costas por uma grande obra, mas pastor, se ela é de Deus, tem que brilhar para mim. Brilhar, ela brilha, somos nós que não temos olhos para isto. Somos nós que não conseguimos enxergar. Achei até interessante a menina, a moça, a lágrima rolava. Ela dizia: eu quero ser fiel a Deus, pastor. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas me serão acrescentadas. Eu quero Deus na minha vida. Eu estou apenas 2 anos com Jesus. Falou: eu tenho 18 anos e eu quero Deus na minha vida. E a lágrima rolava. Muitos não querem saber se aquilo é a mão, é a glória, está dando tudo errado. Pode ser que seja o diabo mesmo, mas pode ser Deus. Que Deus tem o seu jeito de agir na sua vida, e como tem. Não que Deus vai colocar o tropeço, mas quantos estão aqui nesse culto e me assistindo em casa, que já disseram: a queda que eu tive foi para que eu pudesse me levantar e ser uma grande bênção que sou hoje. Quantos já não caíram nesta vida, quebraram a cara e hoje estão bem? Existem quedas que não é para você ficar lá. Existem apertos, dificuldades que acontecem a nós, que é para que amanhã possamos nos levantar, mas nos levantar muito, mas muito bem. Mas você não tem olhos para isto. Você não consegue entender o plano de Deus. O que faz? Logo dá as costas. O José, quando olhou: está me traindo, essa mulher adulta, eu vou dar as costas para ela. O anjo de Deus apareceu e disse que não. Vamos ver aqui. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele é que não tinha olhos para ver a luz. Vamos entender mais isso aqui. Quando a Isabel, a prima da Maria, a prima da Maria, estava grávida de João Batista, aí elas foram se encontrar, uma falar para a outra da gravidez. A Isabel veio, disse: ai Maria, minha prima. Quando chegou perto, o João Batista começou a mexer no ventre, já percebendo o Senhor que estava ali. O José não percebeu. O José já quis dar as costas. Por quê? Porque teve olhos para poder ver traição. Essa mulher me traiu. Os pais dela disseram que ela estava prometida a mim. Os pais dela disseram que ela era uma boa moça, direitinha, que não era mulher, mas sim moça. Mas olha a barriga dela.
E já estava para dar as costas. Às vezes a coisa está diante de nós e não conseguimos ver. A coisa é bênção, é Deus agindo, é uma obra poderosa, mas você vê aquilo como um sofrimento, como uma desgraça, como mal. Você não consegue ver que é Deus que está trabalhando. Ah, mas eu caí. Ué, caiu faz o quê? Como é que é? Levanta. Se caiu, levanta. Deu errado? Lutar para dar certo. Ficou doente? Vou atrás da cura. Não é ficar doente a vida inteira. Não é doença para ter doença. Não é cair para ter mais queda. Não é sofrer para ficar mais no sofrimento. Houve queda, houve alguma coisa, eu tenho que ser de Deus. Alguém diz, caiu. Verdade, eu caí. Você vai desistir. Não. Agora essa queda aí está me fazendo querer subir. Mas não é possível. Como é que pode? Se você caiu, se a coisa está difícil, você tem que cruzar os braços aí e ficar sentado. Não, essa queda está me fazendo querer crescer. Assim como José queria dar as costas porque viu a situação, você, quem sabe, tem feito isso. Passa por uma situação, já quer dar as costas para Deus, não tem olhos para ver que é Deus que está fazendo, que aquilo ali é motivo, é a mão de Deus se manifestando, aquilo é para fazer você ser uma grande bênção amanhã. Ai, pastor, eu não tenho olhos assim mesmo. Tem que levar a bronca do Espírito Santo, do anjo de Deus. E eu sei que eu estou diante de pessoas aqui que vira e mexe, abaixa a cabeça e dá as costas para o Senhor. Eu particularmente, eu tenho tido uma grande luta aqui em Campinas. Que luta? De fazer verdade. Todo pastor tem. Vou falar da minha igreja. O Brasil está me assistindo, mas vou falar da minha igreja. Como todo pastor tem essa luta, mas eu tenho uma luta grande em fazer você olhar para frente, mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. O Brasil vai aprender uma coisa aí. Essa semana eu falei aqui na igreja, quando eu estava pedindo a doação, e eu vou ajudar muitos pastores agora. Muitos pastores que têm medo de pedir oferta na igreja. Eu disse que geralmente quando um pastor ele precisa de uma ajuda na igreja, ele olha para a igreja e diz: ai, meu pai, a igreja não está cheia hoje, eu preciso aqui de R$2.000, ou 1.000, 10.000, seja quanto for. Ele diz: a igreja não está cheia, porque se ela estiver cheia, eu divido o povo, tudo ele, Deus não está presente. Eu divido, cada um dá X, eu consigo, eu divido, eu consigo. Ele não põe Deus na história, ele não coloca Deus, o negócio dele é ele. Então eu disse na igreja que há uma diferença muito grande entre quantidade e qualidade. Você não consegue ver que mesmo tendo poucas pessoas, Deus pode fazer a obra. Pastores que me assistem, pode ter 5 pessoas na igreja, e a sua igreja ter uma doação de R$50.000, porque se Deus prosperou 5, cada uma dá R$10.000 de doação, e você ter uma igreja cheia com 2, 3, 5, 10 mil pessoas, e não ter uma doação de R$1.000, os seus olhos estão na quantidade, quando Deus trabalha com qualidade. Com 32 mil pessoas junto de Gideão, Deus disse:
esse povo vai levantar a espada e bater no peito que eles venceram pelas suas espadas e não por mim. 22 mil homens foram embora. Restaram 10 mil. De 10 mil foi colocado à prova e só 300 que ficaram com Gideão. E nenhum deles precisaram matar sequer um inimigo. E Deus fez com que os inimigos se matassem. E não foi com quantidade. Foi uma luta com qualidade. Mas a pessoa, ela não tem olhar para isto. Ela não consegue enxergar. E por não enxergar, por não entender, ela vira as costas. E é a mão de Deus, é o plano de Deus ali. Por isso que Deus não consegue às vezes fazer com que muitos se tornem uma grande bênção, que cresçam, venham se despontar. Ela não ver isso, então Deus não pode fazer. Era Jesus Cristo no ventre da Maria. Ele não conseguiu ver. Engraçado que o João Batista no ventre da sua mãe Isabel já ficou pulando daqui porque sentiu que era Jesus que estava ali. A glória de Deus. O José não. O José, o que ele fez? Eu vou abandonar. É o que muitos têm feito. Aí é necessário ter que falar, não abandona não, no sonho. Mas por quê? Porque é o Espírito de Deus. Essa obra aí, ela é de Deus. Mas como é que ela pode ser de Deus? Não te interessa. A sua obrigação é crer. E mais nada. Você tem que crer simplesmente. Você não tem que ficar questionando. Tomar aquela situação como um momento de vitória. Eu disse para o irmão aqui, a esposa, no domingo, o momento de luta não é o fim. Momento de dificuldade na sua vida, você tem que ter olhos e ver saída, e poder falar. Espera aí, esse mal, essa derrota, esse problema, essa lástima, essa lágrima, esse sofrimento, essa penúria, é sinal da minha vitória, sinal do que a bênção está chegando. Alguém diz, mas como? Eu sempre dou exemplo para quem quer prosperar. Por acaso o diabo combate pobreza? O diabo combate miséria? Ele só combate o que é sagrado, que Deus manda fazer, que dá resposta. Ele combate o dízimo, combate a oferta. Ele é contra aquilo que faz o homem viver bem. Ele nunca vai combater pobreza, vai ser contra a pobreza, contra a miséria. Ele vai ser contra aquilo que Deus ordena, que quer na obediência, e a obediência faz o homem bem. Você diz, se eu estou vendo que é o diabo, que alguma coisa está sendo contra o que eu estou fazendo, está na Bíblia, é sinal de que tem vitória por trás. Antes de eu dar as costas, antes de eu ter que abandonar, eu vou saber primeiro. Ô Maria, você está me traindo? Ô pai e mãe da Maria, eu confiei em vocês, a filha de vocês está grávida. E aí, que negócio é esse? Não, Maria, ô mãe, pai, ô José, eu recebi a visita aí, uma visita divina. Como é que funciona? Faz assim, fica comigo e você vai ver só, eu não te traí. Ele vai falar com você, mas teve que logo de imediato o anjo falar e mostrar. Quem tem ouvido, ouça. Às vezes o que você anda passando não é bem propriamente do diabo. Repetindo, se a queda existe, se ela existe, você tem que pôr o dedo na cara do diabo e falar para ele,
Se você faz o homem cair, eu quero deixar claro que Deus faz o homem se levantar. E se eu cair, aqui eu não fico, eu vou olhar para cima e vou me levantar. Não, você tem que ficar aqui. Não, nenhum problema vem a mim para eu abraçar. Ele vem para me derrubar. Mas só que, havendo queda, havendo problemas, então eu quero me levantar e eu quero resolver. E vou resolver. Tem alguma coisa aí. Nenhum problema que vem a mim é para eu ficar lá. É para eu ir muito mais à frente, mais adiante. Você anda dando as costas para a manifestação do poder de Deus. Anda desistindo de suas obrigações, de seus compromissos. Anda desobedecendo a Deus. E o que está para vir aí, a obra é muito grande. Está escrito aqui. Vamos ler novamente. 20. E projetando ele isto, quem sabe você vem projetando muita coisa na cabeça, você vem formulando aí, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, e eu quero deixar claro para muitos que me assistem, não adianta nem trocar o canal com o Espírito Santo que te deu uma coça agora. Muita gente que diz, eu saí da Igreja da Graça, não deveria ter saído, não deveria, nem por A nem por B, não está passando por uma luta, por uma prova, seja a igreja que for, aonde está me assistindo, você diz, não, é que eu estou passando por A mais B mais C, não deveria, maquinou, formulou, criou um jeito, como ia sair, como é que ia fazer, se era de manhã, à tarde, à noite, se ia ligar, não ligar, enfim, o José fez isso. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas. E Deus está falando agora, é o anjo de Deus falando com você. Não temas receber a Maria, tua mulher. Você não abandone, rapaz. Ô moça, meu senhor, minha senhora, não abandone isso aí. Não dê as costas. Mas o negócio é sério, o negócio é difícil. Não tema, não. Porque está difícil, não interessa que seja mais difícil ainda, mais apertado. Mas só eu sei o que eu estou passando. Deus sabe. Mas se Ele sabe, por que Ele não faz alguma coisa? Ele está fazendo. Você que não está tendo olhos. O que está vindo é grande, você vai ser abençoado. Porque a Maria vai ser abençoada. O mundo vai ser abençoado. Você só tem que abraçar, não dar as costas. O que muitos têm feito, dar as costas para a obra de Deus. Mas bem que Deus poderia se revelar de um jeito melhor. Por acaso você manda em Deus, vai ter que fazer a obra do Espírito Santo? Ele faz a obra dele, do jeito dele. Isso aqui já é uma grande lição para você entender como é que Deus faz a obra. Ele poderia ter falado com José. José, vem cá. Tudo bem, rapaz? Tudo bem? Belezinha? José, você é o moço que vai casar com a Maria, né? Isso mesmo. Então é o seguinte, o Espírito de Deus está vindo aí e vai colocar uma sementinha no ventre da Maria. Você fica tranquilo. Ela não vai deitar com ninguém. Isso é glória de Deus, isso é unção, isso é coisa divina. O Espírito Santo vai colocar uma sementinha lá, que essa sementinha é Jesus Cristo. E tal. Não, mas ele não fez nada assim. Ele tem um jeito dele, ele faz da maneira que ele quer. Ele já colocou, e a Maria já se sentiu grávida, e o José, não é possível. Se fosse de Deus, Deus falaria comigo. Esse é o nosso pensamento. Se é de Deus, vai brilhar assim, vai ter uma estrela, vai ter não sei o que mais, não vai ter nada. A obra de Deus é de Deus e não é nossa. A nossa é assim, queremos que tenha uma estrelinha, que tenha uma luz de 100 mil watts, queremos que seja desse jeito, uma trombeta, uma musiquinha tocando, mais umas fitas azul com sei lá com o quê, e queremos que seja daquela maneira que imaginamos. Porém, diz a palavra,
que a Maria já apareceu ali de tal maneira e o José não entendeu nada. E você é que não está entendendo. Como muitos não têm entendido a obra dele. E por não entender, estão comendo o pão que o diabo andou amassando. Na graça de Deus, o anjo apareceu e disse: rapaz, não faça essa loucura, hein? Você dê guarida, proteja essa mulher aí, para não dar nada errado, porque o que está nela vai salvar o mundo e você ainda vai ser abençoado. Se tinha que alguém falar isso para você, Deus está usando a minha boca para falar. Não dê mais as costas para a obra de Deus. Mas quando eu não sei que é obra de Deus, aí a culpa não é de Deus, irmão. Como é que o João Batista no ventre entendeu? No ventre entendeu. Você tem que estar na unção de Deus, irmãos. Eu tenho pregado que aquele que é espiritual, o de Deus, ele consegue entender as coisas de Deus, discernir as coisas do Senhor. Eu preguei uma vez aqui, na outra igreja nossa em Santos, eu preguei. Tem gente que aquilo que é permitido por Deus não faz, e o que é proibido por Deus, a pessoa faz. O que é de Deus, ela está dizendo, até ela fala, está amarrada em nome de Jesus. Lembra o caso lá de Patinga, que o pastor estava lá: pessoal, se você não der aí, eu vou descer, vou até você e vou falar para você ajudar. A mulher: meu Deus, está amarrado esse mal, não deixa o pastor vir. Mas como é que não deixa o pastor vir? Ao contrário, Jesus, se sou eu quero que o Senhor faça com que o pastor me enxergue. Não é eu fugir, não. Se o Senhor tem uma bênção para mim, faz o pastor me enxergar. É a mesma coisa quando o pastor está andando aí no corredor, estou pregando, estou andando aí, se sou eu, estou aí, falei: Jesus, tomara que o pastor me veja aí, né? O teu servo me enxergue, vai que tem uma bênção aí forte agora, na mão dele, e ele coloque a mão na minha cabeça, põe a mão no meu ombro e me dá a bênção. Mas tem gente que até foge. Por que que foge? Porque está errado. É o caso do Adão lá. Adão, onde estás? Aonde? Eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido? Eu estou nu. Mas quem mostrou para você que você está nu? O Adão só se escondeu, irmão, porque tinha alguma coisa para esconder. Porque estava errado. Porque quem está correto não se esconde. O cidadão de direito, anda de cabeça erguida, não deve nada de ninguém, cabeça erguida. Ele está com a vida de direito, na justiça, diante de tudo, diante de todos. Ele anda na rua, passa uma ambulância, ele diz: opa, ambulância. Bombeiro, ele diz: olha o bombeiro. A polícia, olha a polícia. Está direito. Agora o errado: passa o carro do bombeiro. Amigo, você está pegando fogo e não quer que a água te apague? Não, achei que era a polícia. Mas você tem alguma coisa de errado? Eu estou, por isso que eu me escondo. Só se esconde quem deve alguma coisa, irmão. A Maria está errada, mas é a Maria mesmo que está errada? Ela foi bem-aventurada. O errado aqui é você, José. Você que está dando as costas. Você que já está querendo tirar a pedra. Você não quer difamar a Maria, mas está fazendo a maldade. Você está dando uma pedrada nela. Você vai deixar ela muito triste. O anjo de Deus está dizendo: José, você não faça isso não, nem pense em fazer isso, não fique maquinando nada não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Abençoado foi, porque quase que faz besteira, mas não fez pela graça de Deus. E que você não faça besteira de dar as costas, como muitos têm dado as costas, e Deus não tem tido a condição de fazer, porque já não estão mais perto da Maria.